A Guerra do Vietnã foi um conflito militar que ocorreu na década de 1960 e 1970, envolvendo os Estados Unidos e seus aliados contra o Vietnã do Norte e os guerrilheiros Vietcong do Vietnã do Sul. O conflito teve início após a França ter sido derrotada no processo de descolonização da Indochina, que incluía o Vietnã. Os Estados Unidos, que estavam em plena Guerra Fria contra o comunismo, se opuseram à independência do Vietnã e temiam a propagação do comunismo no Sudeste Asiático. O conflito começou em 1955, quando os Estados Unidos começaram a enviar tropas para apoiar o regime do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte e o Vietcong. A Guerra do Vietnã foi um conflito complexo que envolveu diferentes atores e dinâmicas. A guerra foi caracterizada por táticas brutais de ambos os lados, incluindo o uso de armas químicas pelos americanos. Durante a guerra, as forças americanas utilizaram uma série de armas químicas, como o napalm e o agente laranja, que causaram danos significativos ao meio ambiente e à saúde da população vietnamita. Esse uso de armas químicas é amplamente considerado uma das maiores atrocidades da guerra. A guerra foi principalmente uma guerra de guerrilha, em que os guerrilheiros do Vietcong utilizavam táticas de emboscada e ataque surpresa contra as tropas americanas e sul-vietnamitas. Essa forma de guerra dificultou a identificação do inimigo e tornou o conflito mais difícil para os Estados Unidos. O conflito também teve implicações internacionais significativas. A União Soviética e a China apoiaram o Vietnã do Norte, enquanto os Estados Unidos contaram com o apoio de outros países ocidentais. A Guerra do Vietnã também revelou profundas divisões dentro da sociedade americana. Enquanto alguns apoiavam a guerra e acreditavam que os Estados Unidos deveriam impedir a expansão do comunismo, outros se opunham à guerra e viam-na como uma violação dos direitos humanos e uma ação imperialista. A guerra desencadeou um debate sobre a política externa e a necessidade de uma intervenção militar. O conflito durou 20 anos e deixou mais de 3 milhões de mortos, incluindo 58 mil soldados americanos. A guerra também causou enormes danos à infraestrutura do país, além de ter deixado cicatrizes profundas na sociedade vietnamita e na mentalidade dos americanos. A Guerra do Vietnã terminou em 1975, quando o Vietnã do Norte tomou o controle do Vietnã do Sul e unificou o país sob um governo comunista. O legado da Guerra do Vietnã é ainda sentido em muitos aspectos da vida contemporânea no Vietnã e nos Estados Unidos. A guerra deixou marcas profundas na economia, na política e na cultura do Vietnã. Nos Estados Unidos, a guerra influenciou a percepção da população sobre a guerra e a política externa do país. A Guerra do Vietnã é um exemplo importante de como a intervenção militar pode ter consequências profundas, imprevisíveis, tanto para os países envolvidos quanto para a região e o mundo como um todo. Uma das principais consequências da Guerra do Vietnã foi a perda da confiança da população americana em seu governo e nas instituições políticas do país. A guerra foi marcada por uma série de mentiras e desinformação por parte do governo dos Estados Unidos, que tentou retratar a guerra como uma luta pela liberdade e a democracia, enquanto na verdade era uma guerra de conquista e interesse econômico. Além disso, a Guerra do Vietnã também teve um impacto significativo na política externa americana. Após a guerra, os Estados Unidos passaram a adotar uma política de contenção e engajamento com os países comunistas, em vez de uma política de intervenção militar direta. Outra consequência da guerra foi a crescente conscientização e ativismo em relação aos direitos civis e a luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi responsável pelo recrutamento forçado de muitos jovens negros e pobres, que eram enviados para lutar em uma guerra que não entendiam ou não apoiavam. Essa situação gerou uma onda de protestos e ativismo,
que culminou na luta pelos direitos civis e a luta contra a discriminação racial. Em termos de legado para o Vietnã, a Guerra do Vietnã teve um impacto significativo na economia do país. O conflito deixou o país em ruínas e foi responsável por um grande número de mortes e deslocamentos. Após a unificação do país, o governo comunista adotou políticas socialistas e de planejamento centralizado, que geraram crescimento econômico a longo prazo, mas também foram responsáveis por uma série de problemas sociais e políticos.